Qual que foi o fator decisivo que te levou a falar sobre isso? Eu tenho um irmão que é trans, né? E aí a vivência dele me deixou muito alerta sobre como ninguém falava, sabe? Tipo, eu escutei com eles coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, assim, problemas e questões que eu nunca tinha parado pra pensar sobre, tipo, por exemplo, eu lembro que ele falava pra mim, não sei que, enquanto ele tava na transição, que banheiro que eu uso, tenho medo de apanhar nos dois. E aí, ele não podia ficar muito tempo fora de casa, porque se ele tivesse que ir num banheiro público, ele não sabia qual usar. E essas coisas foram Ele me é mais dando velho ou mais novo? Ele é mais novo. E essas coisas foram me dando um negócio. Falei, gente, a gente precisa começar a falar mais sobre isso. E aí, também, na minha residência, eu via muita demanda das mulheres, gente. Na formação de ginecologia e obstetrícia, nos ambulatórios, as mulheres vinham muito, tipo, doutora, eu tenho secura, eu não tenho libido, eu nunca tive um orgasmo. E os médicos faziam assim, e corrimento. Tem, tipo assim, já ia pra parte biológica, que era pra afastar logo esse assunto da sexualidade. Eu, gente, mas ninguém vai responder essas mulheres. E eu não sabia responder também, não sabia nada sobre isso. E aí eu tive um professor que, eu não sei, ele me escutou explicando alguma coisa pra alguém, aí ele falou, cara, você leva jeito, por que você não estuda sexualidade? Eu nem sabia que existia. Eu falei, existe isso? Ele falou, sim, existe. E aí eu fui estudar e aí eu fui me apaixonando, porque isso me mudou como pessoa também, né? E aí todo esse universo que eu tava vivendo com meu irmão, a minha própria sexualidade, até então, até então não, antes eu já até tinha escutado, mas assim, demorei muitos anos pra saber que era uma pessoa bissexual, tipo, gente, não sabia o que era, o que eu era. Ficava, o que eu sou? O que é isso, sabe? O que tá acontecendo comigo? Então, tudo isso juntou. Mas eu acho que meu irmão teve um peso bem grande, assim, porque vendo a vivência dele, eu vi o tanto que era urgente abrir essas Falar discussões, sobre assim. isso, Minha família não tinha essa informação. Nem eu, nem ele, nem ninguém, sabe? Eu demorei muito pra poder ajudar meu irmão, dar o apoio que ele merecia, porque a gente nem sabia o que estava acontecendo ali. E aí eu comecei a ficar. E aí, quando eu fui pro consultório, nossa, era assim, de 10, umas 7 mulheres tinham alguma coisa pra me perguntar sobre sexualidade. Como se fosse o propósito da sua vida fazer isso ali, né? E, Você tá e- ali e- pra sim, informar. e o tanto de demanda que tinha mesmo, né? E aí eu fui formar, e aí, tipo, fiz um monte de curso, muito legal e tal, e tive um conhecimento técnico perfeito sobre o assunto. Aí eu chegava lá e as queixas delas não tinha diagnóstico. Não era um problema de saúde. Eu falava, gente, o que eu vou resolver? Aí que eu fui estudar gênero e entender todo o rolê por trás da sexualidade, a questão cultural, social, né? Que era muito além do que hormônio baixo ou alto ou alguma coisa assim. O que determina biologicamente o nascimento de uma pessoa trans? A gente não tem várias linhas que estudam mais ou menos, né? Isso não existe uma coisa assim, é isso com certeza, né? Uma das linhas mais modernas que a gente tem é sobre a formação intraútero, então a gente tem uma diferenciação ali sexual, né? E depois ela é determinada por hormônios. Então essa diferenciação aconteceria anteriormente à liberação hormonal. Então quando o hormônio vem, essa diferenciação já teria acontecido, mais ou menos em linhas muito gerais. É isso, né? Então a gente tem essa diferenciação de quando vai surgir o genital ou não, né? E a gente tem todo o esquema hormonal ali modulado. Né? Então teria essa diferenciação do sexo genital e não teria essa diferenciação do sexo na cabeça, vamos dizer assim, né? No resto, na questão da modulação hormonal e tudo. Isso é uma das linhas que é mais aceitas, assim, hoje em dia. Mas a gente não tem nenhuma explicação que é 100% aceita sobre como é o desenvolvimento de uma Os pessoa estudos ainda trans. estão sendo Sim. feitos. É porque tem criancinha que Desde nasce e não se sempre. identifica com o próprio Sim. gênero. Essa é uma das mais aceitas, assim, mas é muito difícil provar isso tudo, né? Porque a gente teria que estar isento de todo o contexto social, de tudo, para conseguir ter uma prova muito certinha. Mas tem uns estudos legais e grandes que mostram essa. A mesma coisa com sexualidade, né? A gente fica buscando qual é a explicação para o desenvolvimento de uma sexualidade de alguém. Mais para. Não para caracterizar isso como doença, pelo contrário, né? Mas para ter um tipo, cara, nasce assim, né? E não tem que ficar lutando contra um negócio que é inato e tal. Mas não existe uma linha só, é alguma coisa que você fale, não, é por isso aqui que isso aconteceu, né? Mas das pessoas trans tem mais a ver com isso. Seria um desenvolvimento do genital que aconteceria, tipo, antes do desenvolvimento cerebral. E aí esse desenvolvimento cerebral se dá depois, né? No sentido hormonal, essas modulações todas cerebrais hormonais, se daria depois. Então, já tem definido um genital e depois a modulação do resto. Você, enquanto médica, o que você acha? Qual que é a melhor forma de lidar com, por exemplo, uma criança trans? O que você espera, não espera? Como é que... Tem que esperar, em geral, né?
a infância, então, assim, muitas crianças trans não viram adultos trans. Existem crianças... Porque é muito comum na infância que você questione gênero, né? Que você não queira usar roupa, que você não queira brincar de tal coisa, simplesmente porque às vezes não é uma coisa do seu interesse, né? E porque é muito, muito simples você pensar que sendo mulher, se você cresce num ambiente com vários meninos, é muito fácil de você identificar ao seu redor que eles têm, já desde criança, que eles têm mais privilégio, que eles têm mais liberdade. Então, às vezes, por exemplo, no caso das meninas, muitas meninas se identificam já ficam negando usar vestido ou querendo jogar bola, simplesmente porque elas entendem que aquilo ali é uma atividade que dá uma liberdade para elas maior do que se elas estiverem seguindo um Mais determinado aventura e comportamento. Então, assim, o ideal é esperar. Se você olhar as minhas fotos de criança, você vai falar assim, essa criança vai se identificar com o gênero masculino quando crescer. Pois Porque eu era a mais desengonçada. Isso aqui, ó, que é até hoje, era assim, de criança. Tem foto minha, já tá todas as meninas vestidinhas, eu tô de vestido meio assim, meio humano, sabe? Claramente, se alguém olhar, se fosse tomar alguma providência naquele momento, seria essa. Ia falar, ó, aqui, com certeza. E gênero é muito uma construção, né? Então, depende muito do contexto. Gênero é uma construção social, né? Então, depende desse contexto também que você tá inserido ali, Eu até né? brinco com a Nani People, que eu falo assim que a Nani é tão feminina no jeito dela, nas coisas, nas decisões, no andar, no se vestir. Ela é tão feminina que eu falo que se botar eu e a Nani, uma do lado da outra, vão falar, e essa cabeluda aqui nunca me enganou. É, certeza. Porque, cara... Se fosse perguntar Exatamente. Se fosse perguntar, se alguém não soubesse, botasse uma do lado da outra, cara, não tinha como, sabe? Mas é exatamente isso, é essa identificação que não tem como... prever, cara, né? e a gente prende muito com uma caixinha, né? Então, tipo... Estereótipos de estereótipos de masculinidade, gênero mesmo, né? feminilidade. Então, assim, existe esse questionamento, pode acontecer na infância, em qualquer fase da vida, e não quer dizer que essa pessoa realmente tenha uma questão de ser uma pessoa trans, né? Pode ser só que ela não se identifique com alguns aspectos do gênero, mas ela não quer se identificar com outro gênero, né? Ela não se entende diferente de mulher. Só eu me entendo como uma mulher que não gosta de vestido, tipo, tudo bem, sabe? E é engraçado como esses alguns gostos são aceitos e outros gostos são questionados, né? Sim. Porque assim, desde o vestido, desde o eu gosto de vestido, eu não gosto de vestido, desde isso até o gosto sexual, por exemplo. Então, assim, você consegue entender, sei lá, a mulher que gosta de uma relação que dure mais tempo na cama e a outra que gosta de uma relação que dure menos tempo na cama. Isso você consegue entender. Mas uma pessoa que goste do mesmo gênero, a outra... Aí isso parece que o teu limite de compreensão do gosto... Ah, não, até aqui eu vou, mais que isso eu não vou, sabe? O limite da compreensão da liberdade da gente esbarra na onde fere o patriarcado. A verdade é essa, né? Tipo assim, se feriu o patriarcado, onde é óbvio que mulher gosta de homem. Tipo, como você vai ferir essa lógica? Quem é que não vai gostar disso aqui? Sabe? Então, isso é geralmente mais questionável, né? É mais questionado. Tipo, e tanto que você vê que elementos de feminilidade são mais questionados nos homens gays, por exemplo, né? Por exemplo, pra gente, mulheres, passear ali um pouco em relação à roupa, tô falando, no gênero, é menos problemático, porque você está se aproximando mais. Se você quiser usar um terninho ou uma calça, você está se aproximando mais do que é poder na nossa sociedade, que é se aproximar da imagem do patriarcal. Um homem que quer usar elementos de feminilidade, ele está se distanciando disso. Ele está sendo mulherzinha, sabe? Ele está se diminuindo perante a sociedade. Entendi. Então, tem isso. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Que determina o que pode e o que não pode. E também outros fatores, né? Tipo assim, quanto mais padrão você for... Tipo, se você é uma mulher muito padrão e se veste e em algum momento tá com um look menos feminino, vai ter menos peso pra você de que se você não for uma mulher super padrão e não se vestir. Então, quanto mais rebelde às leis do patriarcado da sociedade você é, mais repressão você sofre, né? Então, são incontáveis coisas que vão ser. Mas sim, realmente, é isso que você falou. As pessoas conseguem entender algumas coisas e outras elas simplesmente não conseguem entrar na cabeça, assim. E alguns, tipo, sexualidade, gostar do mesmo gênero, né? Tudo isso pra mim, na minha cabeça, tem a ver com tudo isso, assim. O quanto você fere ou não a ideia social do que é poderoso, do que é incrível, do que é intacto na nossa sociedade, sabe? Assim, tanto que você vê, por exemplo, tipo, eu namoro uma mulher, a gente é muito diferente do jeito que a gente se apresenta pra sociedade. Então, tipo, geralmente, eu estar com uma mulher é super fetichizado, por eu ser uma mulher que performa feminilidade, né? Por ser uma mulher, tipo, que segue muitas coisas do padrão, né? Tipo, chamam de cabelo lady, comprido, nananã. Então, tipo, eu gostar de uma mulher vai muito mais para um lado de
tipo de fetichismo, como se a minha sexualidade também estivesse sendo como uma mulher para os homens, para disposição do olhar masculino. Já a Luísa, que performa menos feminilidade, é como se ela estivesse tentando burlar o sistema para se parecer com eles. Sabe, assim? Tipo, Ah, a daí visão queria é ser muito homem. diferente. A lei é ser homem, sabe? Assim, a lei é tudo para eles, tudo deles. Então, ou você tá, tipo, tentando enganar o sistema, porque você não é feminina, e você quer ocupar o papel deles, ou, se você é feminina, você tá fazendo isso para eles. Sabe? Acho que funciona um pouco assim na minha percepção. Agora, só para concluir de criança, para não fechar o raciocínio, Boa. depende muito da disforia que ela tem com o corpo. A maior questão da pessoa trans, né? Ser trans não é um diagnóstico, não é uma doença, nada, mas é o grau de sofrimento que ela tem com o próprio corpo. Tem crianças que falam disso desde pequena, assim, já se machucam, se mutilam, falam que não gostariam de ter determinados genitais e tal, e choram muito, e tem muita questão com isso. E tem crianças que levam isso numa boa, que só brincam ali nos papéis de gênero e depois vão se entender mais nas fases adultas. Então, E que pode ou não levar isso pra fase adulta. Não quer dizer que o fato dela se importar mais ou menos, lá na frente vai Não. importar mais ou menos. Geralmente, né, quando tem muita disforia, vai levar. Geralmente é uma coisa mais marcante, né? Porque esse outro grupo pode ser um grupo só de crianças que, na verdade, não tem nenhuma questão com a cisgeneridade delas, né? Elas só, na verdade, não... Estão tendo comportamentos. Não entendem muito gênero, não se identificam muito e tá tudo É, bem. porque Assim, não estão brincando Estão com brincando papéis de e usando gênero, assim. roupas que são umidade- consideradas masculinas ou femininas. Sim. Mas o ideal é acompanhar com terapia, e aí, quando for entrar próximo da puberdade, né, que se vê que é uma questão mesmo, tal, para crianças, teve ali um acompanhamento, Começa o entendeu? Aí tem que interesse, né? bloquear a puberdade um tempo até fazer esse acompanhamento certinho e definir, assim.